Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer dois exemplos de cálculo de divergente e rotacional de um campo de vetores. Em primeiro lugar, o que é um campo de vetores? Um campo de vetores é uma função vetorial, onde o conjunto de partida e o conjunto de chegada têm a mesma dimensão. Então, por exemplo, a primeira situação que a gente vai discutir é se eu estou falando de um campo vetorial de duas variáveis, ou seja, uma função vetorial f que vai de R2 em R2, como está escrito aqui. Nesse caso, então, as duas variáveis a gente vai chamar de x e y, e as funções coordenadas do campo vão ser denotadas por f de xy e g de xy. Cada função coordenada é uma função real. Quando eu quero calcular o divergente desse campo f, que conta eu faço? Em primeiro lugar, aqui, a notação. Ou a gente escreve div de f, ou ainda esse triângulozinho aqui virado para baixo, que a gente chama de nabla, com a flechinha em cima, o pontinho de escalar f. Pontinho de escalar porque para indicar que o resultado do divergente de um campo vai ser um número em cada ponto do domínio desse campo. Então, que conta eu devo fazer? É derivar a primeira função coordenada em relação a x e somar com a derivada da segunda função coordenada em relação a y. Quando eu faço isso, eu vou ter o divergente do campo f em um ponto xy qualquer de R2. Por outro lado, se a tarefa é determinar o rotacional do campo f, a notação é hot de f, nabla, o x de vetorial, f. Então, ou escreve hot de f ou usa essa outra notação. E o cálculo que eu vou fazer para determinar esse rotacional é a derivada da função coordenada g em relação a x, menos a derivada da função coordenada f em relação a y, na direção k. Notem que o rotacional não é um escalar, o rotacional é um vetor, certo? Então, para ilustrar essas duas definições de divergente e rotacional de um campo de duas variáveis, a gente vai resolver o seguinte exemplo. Considere um campo de R2 em R2, dado por f de xy igual seno x na primeira coordenada, que faltou a vírgula, e menos 3xy ao quadrado na segunda coordenada. E aí, vamos calcular o divergente rotacional no ponto P de coordenadas π meios 2. Aqui na parte direita, eu coloquei um esboço do campo, quando x varia de menos 1 até 1 e y de menos 1 até 1, para a gente ter uma ideia do que esse campo de velocidades, por exemplo, se eu pensar que isso é um campo de velocidades, representa, né, um movimento de um fluido no plano, por exemplo. Certo? Então, para o que a gente está precisando calcular nesse exemplo, se eu quero calcular o divergente do campo num ponto qualquer, eu vou derivar a função coordenada f em relação a x e somar com a derivada da função coordenada g em relação a y. Quem é a derivada da função f em relação a x? F é a primeira função coordenada, então a derivada de seno de x em relação a x vai ficar cosseno de x, mais a segunda coordenada em relação a y. Quando eu derivar em relação a y, essa coordenada vai ficar menos 6xy. Então, a segunda parcela menos 6xy. Então, o divergente do campo f num ponto qualquer ficou cosseno de x menos 6xy. A gente quer calcular esse divergente no ponto P. As coordenadas de P são x igual a π meios e y igual a 2. Então, vem daqui, x é o π meios e o y vale 2. Então, eu vou substituir o x e o y nessa expressão que eu encontrei para o divergente. Vamos ficar com cosseno de π meios menos 6 vezes π meios vezes 2. Então, cosseno de π meios é zero. Então, essa parte aqui é zero. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e o resultado vai ser menos 6π. Então, observem que o valor do divergente no ponto é um número. Tá? Outra coisa que vamos calcular é o rotacional. Então, o rotacional desse campo F. O segundo que nós vimos, calcular o rotacional, é derivar a g em relação a x, menos a derivada da f em relação a y, na direção k.
Quem é a derivada de g em relação a x? Vou colocar aqui do lado. A derivada de g em relação a x, g é a segunda coordenada do campo, então vai ficar menos 3y ao quadrado, menos a derivada de f em relação a y. Notem que a primeira coordenada aqui, o seno de x, não tem y, então essa derivada aqui é zero, na direção de cá. Eu quero calcular o rotacional de f num ponto específico, ponto P que foi dado, que tem coordenada x igual a π/meios e coordenada y igual a 2. Então, eu vou substituir esse y aqui no lugar do y ao quadrado. Então, vamos ficar com menos 3 vezes 2 ao quadrado na direção k, que é a mesma coisa que menos 3 vezes 4, então, menos 12k. Ou que eu posso ainda escrever como sendo o vetor 0, 0 e menos 12, né? O k é o 001, ou o E3, dependendo da notação que você está acostumado a usar. Bom, isso para um campo de vetores de duas variáveis. Uma função vetorial que vai do R2 em R2. Um outro exemplo é quando eu tenho um campo de vetores do R3 em R3. Então, uma função vetorial de R3 em R3. Então, ela tem três variáveis, aqui a gente está denotando as variáveis por x, y e z, e as funções coordenadas por f, g e h. Cada uma das funções coordenadas depende de três variáveis, ou pode depender de três variáveis. A definição de divergente é muito parecida com a de divergente 2D. Aqui nós temos a mesma notação. Eu vou derivar a primeira coordenada em relação a x, somar com a derivada da segunda coordenada em relação a y e somar com a derivada da terceira coordenada em relação a z. Então, notem que antes a gente só tinha duas parcelas, a gente só tinha duas variáveis. Agora a gente tem três parcelas, três variáveis, três funções coordenadas. O rotacional do campo F, agora sim essa notação de produto vetorial fica um pouco mais clara. Para ajudar a lembrar dessa expressão aqui que me dá o rotacional do campo, a gente usa esse esquema aqui. IJK, o operador derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z, e aqui as três funções coordenadas. Então, como funciona? Por exemplo, na primeira coordenada aqui. A primeira coordenada, eu vou fazer o determinante da coluna aqui, desse menor J e K. Então, vou fazer derivada de H em relação a Y, menos a derivada de G em relação a Z, certo? Então, para isso, eu ajudo a lembrar que a primeira coordenada eu obtenho derivada de H em relação a Y, menos derivada de G em relação a Z. Para obter a segunda coordenada, eu vou só tirar aqui para ficar mais fácil. É como se eu ocultasse de alguma forma essa coluna aqui do meio. E agora, em vez de fazer desse determinante da diagonal principal menos a diagonal secundária, eu vou fazer o contrário. É a derivada de z em relação a f menos a derivada de h em relação a x. Então, a derivada que eu vou calcular. Ou então, você pode pensar que a derivada de h em relação a x menos a derivada de f em relação a z com um sinal de menos na frente. Quando eu distribuir o menos, vai ficar com essa expressão que está aqui. Certo? Então, segunda coordenada, ok. Terceira coordenada. Para fazer a terceira coordenada, eu vou, como se eu estivesse ocultando essa terceira coluna, e vou fazer a derivada da g em relação a x, menos a derivada da f em relação a y, exatamente o que está aqui. Então, esse vetor, ele representa o rotacional do campo F em cada ponto do plano. Ok, então, feito isso, vamos calcular um exemplo. Considere o campo de vetores F do R3 em R3, F de x, y, z, dado por x na primeira coordenada, y na segunda e menos yz na terceira. A gente quer calcular o divergente e o rotacional desse campo no ponto P de coordenadas 1, 1 e 1. Eu coloquei aqui no cantinho o esquema, o esboço desse campo, né? É um campo de direções bem aleatórias, né? Mas é esse campo aqui que a gente colocou no enunciado. Então, eu quero calcular o divergente e o rotacional desse campo no ponto P. Então, primeiro, sobre o divergente do campo, eu vou precisar derivar
a primeira coordenada do campo em relação a x, derivada de x em relação a x, 1, mais a derivada da segunda coordenada do campo em relação a y, derivada de y em relação a y, também é 1. E agora, a terceira coordenada aqui em relação a z. Quando eu derivo em relação a z, vai ficar menos y. Então, esse é o divergente do campo F num ponto P qualquer. Como a gente quer calcular especificamente quando o ponto P tem coordenadas 1, 1 e 1, eu vou colocar 1 no lugar do x, 1 no lugar do y e 1 no lugar do z. Aqui só apareceu o y, então vai ficar 1 mais 1, 2, menos o y, que é 1, então deu 1. Depois, o rotacional do campo F. Se você já lembra dessa expressão, é ela que a gente tem que calcular, caso contrário, sempre repete o diagrama aqui para tentar memorizar essas três coordenadas. Como a gente tem elas escritas aqui, eu vou utilizar. Na primeira coordenada, a gente vai derivar a h em relação a y. Então, aqui, só para a gente lembrar, eu vou colocar essa é a minha f, essa é a minha g e essa aqui é a minha h. Então, eu vou derivar h em relação a y. Derivada de h em relação a y é menos z. Menos derivada de g em relação a z. G em relação a z, 0. Segunda coordenada, derivada de f em relação a z. Não temos z, então derivada é 0. Menos derivada de h em relação a x. Não temos x na terceira coordenada, então é 0. Derivada de g em relação a x também é 0. E derivada de f em relação a y também é 0. 0 aqui. Conferindo, derivada de h em relação a y é menos z, menos derivada de g em relação a z, 0. Derivada de f em relação a z, 0. Derivada de h em relação a x, 0. Depois, derivada de g em relação a x, 0. E derivada de f em relação a y também é 0. Então, o nosso rotacional, num ponto qualquer, ficou menos e, 0 e 0. No ponto específico que o exemplo pede para a gente calcular, rotacional de f no ponto de coordenadas 1, 1 e 1, é colocar 1 no x, 1 no y e 1 no z. Aqui só apareceu o z, então é menos 1, 0 e 0. Certo, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.